Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos a mais um trecho do capítulo 21 de Gênesis. Agora é do versículo 8 até o versículo 21. A partida de Agar e Ismael. Agar é a concubina, a empregada de Sara. Ismael é o primeiro filho de Abrão, primeiro e único filho de Abrão, com a escrava. Tudo por causa de Sara. Sara é que entregou a empregada a ele. Sara é que formulou tudo. E depois questionou, reclamou. E agora que ela tem o seu próprio filho, ela desdenhou da empregada, da escrava. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, e também do filho da serva eu farei uma nação. Porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e o filho a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. Imagina o desespero de uma mãe. Quando escrava, ela tinha tudo. E agora, por causa de um ato da esposa do seu patrão, a patroa era a Sara, porque naquela época tinha empregados que cuidavam da mulher e tinha empregados que cuidavam do marido. Tudo isso foi porque Sara não esperou. Imagina o desespero de uma mãe vendo seu filho chorar por água, por comida e não ter. E ter que botar seu filho em uma certa distância para você não ver ele morrer. E logo após, ela morreria, porque não tem para onde ir, não tem o que beber, não tem o que consumir. Tudo por causa de um erro, de uma atitude erradamente de sua patroa. E um erro leva a outro. Ela errou em ceder a empregada para seu marido. Depois errou em ter mandado ela embora. E Deus ouviu a voz do menino. E aqui diz que Deus ouviu a voz do menino. Porque já tinha prometido a Abraão que o menino seria pai de nação. Então Deus não ouviu aqui
o choro da mãe. Deus ouviu o choro do menino, de uma nação, da onde sairia esse menino. Uma nação viria deste menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu. Ele disse: que te aflige, Agar? Aí dá vontade de falar: como que me aflige? Você não é Deus? Você não é anjo? Você não sabe o que está acontecendo? Falta água, falta alimento. Mas na história sempre é assim. Jesus, quando pergunta ao cego o que quer que ele faça, aí muitos falam: ué, o cego quer enxergar. Mas quem disse? E se o cego quisesse ouro? E se o cego quisesse andar mais rápido? Depende. O que é bom para mim não é bom para você. De longe você, perdoe-me, de onde você vê uma dificuldade minha que eu não vejo, às vezes para mim aquilo não é dificuldade, eu prefiro uma outra cura. Mas enfim, o anjo lhe perguntou: o que te afliges? Deixa eu ver aqui onde está. Ah, tá. O que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. Quando a pessoa está desesperada, ela está tão cega no desespero que às vezes tem a resposta do seu lado, igual você aqui, e você não consegue enxergar a saída desse problema. É por isso que no ditado diz que o de fora consegue enxergar melhor como você vai sair desse buraco. Por isso que no ato maior do seu desespero você tem que se acalmar. Acalma o teu coração, que a resposta virá. Acalma o teu coração, que a saída chegará. Acalma teu coração, que respostas virão. Acalma teu coração, que você conseguirá sair desse buraco. Você achará um caminho para se libertar. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto. Aqui, depois que ela ouviu uma palavra de Deus, dos anjos, para tu ver como é que é tão forte, que ela não temeu mais o deserto. Tanto é que ela criou a criança no deserto. No deserto cria pessoas fortes, firmes, rigorosas. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã. E sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Aleluia! Vamos ficar até aqui e até o próximo vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Até mais!